muita satisfação que eu estou aqui em companhia de alguém que traz um aprendizado muito importante para compartilhar com vocês sobre mediação. Eu sou Quitéria Pérez, professora da disciplina de mediação do curso de pós-graduação que envolve a residência judicial, ministrada pela SMES, que é a Academia Judicial, em convênio com a FURB. Pois bem, nessa disciplina de mediação, nós temos tratado temas extremamente importantes ao longo da disciplina, com algumas reflexões feitas no fórum, e hoje nós queremos conversar com o mediador Dorval Henrique Ferrari, conhecido por todos como Henrique. Ele trabalha no nosso CEJUS, que eu digo nosso porque é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, aqui de Blumenau, onde eu atuo como coordenadora. Pois bem, o Henrique iniciou o trabalho dele junto à mediação como mediador desde o início do CPC, quando o CPC veio trazendo a mediação como um instituto novo, um dos grandes pilares do novo CPC, com a sua cultura pacificadora. O Henrique já começou a se capacitar e assim a atuar como mediador, primeiro restritamente à unidade onde eu trabalho, né, onde ele atuava então como mediador, que é a primeira vara civil, e depois então trouxe essa atuação de uma forma muito mais ampla para o nosso CEJUS, onde a gente conta hoje com aproximadamente 14 mediadores, sendo ele o mais experiente, porque é o que está desde o início conosco, por isso ele faz um grande trabalho de supervisão e de apoio a todos os mediadores. E é com essa experiência que o Henrique vem hoje conversar com vocês, alunos da residência judicial. Bom, Henrique, eu agradeço muito a tua presença, é de extrema importância para todos os alunos, para todos nós, aprendermos mediação não só a partir daquilo que os livros dizem, mas a partir daquilo que a experiência revelou para você, porque eu tenho certeza que é uma experiência que se transforma em aprendizado, e nem sempre esse aprendizado a gente encontra nos livros. Então, esse bate-papo hoje é para falar um pouquinho dessa tua experiência. E para iniciar o nosso bate-papo, eu peço que você se apresente e já diga para nós como é que a mediação chegou na tua vida. Doutora Quitéria, boa tarde. Para mim é um grande prazer, uma grande satisfação conversar sobre mediação, até porque esse é um alimento para nós, né? Conversar sobre mediação é algo que nos traz a vida, que nos traz sempre grande motivação. Bom, o meu primeiro contato com a mediação já se deu lá nos bancos escolares, né? Na academia. Durante a minha graduação de Direito, então, tive já ali alguns professores que nos trouxeram alguma informação sobre a mediação e já houve um apaixonar-se ali naquele momento. Então, a fim de poder ver um pouco mais o Instituto da Conciliação e da Mediação na prática, inicialmente fui atuar no Juizado Criminal, onde fiquei um bom período fazendo audiências de conciliação. E aí, depois, então, pelo seu convite, fui para a área civil, comecei na primeira vara civil de Blumenau, então, onde tive a oportunidade de me aprimorar, tive a oportunidade de me lapidar, também realizando alguns cursos, e aí, hoje, no Sejusc, que é uma das grandes paixões aí do meu dia a dia, porque no Sejusc temos a oportunidade de atender tanto casos das varas cíveis, quanto também os processos das varas de família e também da vara de direito bancário. Então, a gama de processos em que hoje a equipe do Sejusc atua em Blumenau é muito além do que um dia a gente imaginou estar fazendo em Blumenau. Bacana. Henrique, eu trago uma pergunta bem diferente para você, olha só. Eu vou pedir que você conte para os nossos alunos como se você estivesse contando uma história, narrando uma sessão de mediação. Como você, Henrique, faz uma sessão de mediação? Claro que você vai narrar genericamente, né? O passo a passo, os momentos em que as coisas acontecem. Certamente você vai estar visualizando alguma que você fez recentemente. Não precisa necessariamente, absolutamente citar nomes, até porque há confidencialidade. Não, não é esse o intuito. O intuito é falar sobre o seu papel na mediação. Como você age quando tem uma mediação marcada e ao iniciá-la, como a desenvolve? Olha, uma mediação, ela me requer uma preparação já muito antes do ato propriamente dito. Eu, enquanto mediador, já começo a me preparar para aquele momento, para aquele encontro que eu vou ter com aquelas pessoas, ao ler o processo, ao ver como eu estou preparado para lidar com aquela situação,
a preparar um roteiro da mediação que eu vou fazer, preparar algumas perguntas que eu já entendo que poderão ser cabíveis eventualmente durante a sessão. Então, há toda uma pré-mediação, por assim dizer. E após esse meu preparo, essa minha pré-mediação, então chega o momento de receber as partes. E receber as partes, para mim, talvez seja o momento mais importante, porque é aquele momento em que eu me imagino estando na minha casa, recebendo aquelas pessoas e as recebendo com carinho, as recebendo de uma forma muito informal, mas muito agradável. E esse movimento eu entendo como de suma importância para que ali a gente já comece a quebrar um pouco aquela formalidade que as partes esperam ao serem chamadas por uma audiência. Aliás, audiência que eu nunca assim a chamo. Para mim é um bate-papo. Então, no momento em que eu recebo as pessoas, quando eu estou no presencial, as levo até a sala para que possamos sentar e iniciar o nosso bate-papo, ou então no virtual, geralmente fazendo um primeiro encontro antes da própria audiência, para conhecer quem são as pessoas que eu vou trabalhar, para que elas também me conheçam, e que que a gente tenha a oportunidade de, nesse encontro pré-audiência, poder já começar a criar alguns laços em especial de confiança deles para comigo, que é fundamental, que esses laços são fundamentais para que a gente possa conduzir os trabalhos. Afinal de contas, eles têm que acreditar naquilo que eu vou fazer na sessão que eu vou conduzir. E uma das falas que eu sempre tenho na sessão de abertura, que para mim também não é pregão, porque eu não gosto dessa expressão, eu acho que ela traz um peso muito grande. Então, para mim, não há pregão, não há palavra na audiência, não há palavra réu, né? São pessoas. Então, vamos lá, vamos fazer um bate-papo, vamos ter aqui uma sessão de mediação e existem duas pessoas, independente da posição que elas ocupam. Se é autor e requerido, isso para mim pouco importa. São duas pessoas que têm suas necessidades, que têm suas demandas, que têm suas falas, que precisam ser ouvidas e que estão embrenhadas num conflito e que desse conflito elas desejam sair. Geralmente há um movimento delas para sair. E se houver um movimento de não sair, vamos saber por quê. Né? Também há uma razão para que muitas vezes as pessoas queiram estar ali litigando por anos a fio. Bom, eu digo tudo isso para quebrar já de largada um pouco aquela rotina que a gente tem de uma audiência com todo aquela programação tão padrão própria do Poder Judiciário. Eu vejo a mediação como uma oportunidade ímpar de nós apresentarmos, enquanto Poder Judiciário, para essas pessoas, uma outra forma de relacionamento, uma outra forma de abordagem, uma possibilidade de um diálogo muito construtivo. Mas, para isso tudo, a gente precisa ter uma condução e um ambiente que favoreça. Então, essa construção e esse ambiente dependem muito do mediador, de como ele vai se preparar, como ele vai conhecer essas pessoas e, sobretudo, como ele irá tratá-las. Então, eu diria que assim, a primeira parte dessa história chamada mediar um conflito, ela se dá no estabelecimento de um raporte, de uma sintonia entre advogados e mediador e as partes e o mediador. A partir do momento que a gente estabelece essa relação de confiança, inclusive onde eu sempre digo, estou aqui para entregar a vocês o meu melhor, né? Me disponho a entregar para vocês o meu melhor na busca de uma resolução dessa situação que as traz ao judiciário. Então, quando a gente consegue trazer essas partes para que elas encampem esse objetivo, eu penso que a gente tem a primeira parte da história conclusa.
Na segunda parte da história, é aquele momento em que a gente vai trabalhar para o diálogo, para que haja esse diálogo. Ou que esse diálogo seja estabelecido, ou que esse diálogo seja restabelecido, porque às vezes ele já existia e por alguma razão ele se quebrou durante o percurso, durante a caminhada daquele problema. E é nesse momento em que a gente começa a trabalhar esse diálogo que talvez seja o momento que mais exige do mediador, porque é aquele momento em que a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo. Há um movimento de uma das partes corporal, há um olhar, há um gesto, há a própria fala, mas a fala é tão somente uma das formas que as partes estão ali se expressando, então a gente tem que estar muito mais atento a um todo, né? E temos ali, enquanto mediadores, então, a possibilidade de perceber quais são os reais interesses dessas pessoas, quais são as necessidades que elas têm que não estão sendo atendidas e que por isso estão levando elas a conflitarem, e quais são as possibilidades que elas conseguem, uma vez incentivadas por nós mediadores, a visualizarem, a construírem como caminhos de resolução daquele conflito. E eu diria que talvez nessa segunda fase da história, em que a gente procura identificar esses pontos do conflito, talvez esse de empoderar as partes para que elas tenham criatividade de buscar alternativas de resolução, que é o mais desafiador. Porque quando a gente diz, olha, ok, então vamos lá, me traga, segundo o seu entendimento, 3 caminhos que a gente poderia seguir aqui como possíveis para apresentar ao outro envolvido no conflito como um caminho de solução. É muito difícil. Elas têm muita dificuldade de construir. E aí a gente vai, então, trabalhando junto, muitas vezes construindo esses caminhos juntos e percebendo que hoje a gente tem muito foco sempre no problema. Ficamos ali parados, eu diria quase que sentados em cima do conflito, e pouco olhamos para um caminho que nos leve a um outro lugar, já que esse não é confortável. E as dores que as pessoas ali relatam ao estar diante desse problema são as mais graves, as mais intensas possíveis. Mas é impressionante como nós acabamos por ali ficar. Mas a partir do momento que, enquanto facilitador, instigamos essas pessoas, então, a dizer, olha, vamos lá, vamos pensar numa alternativa. Está confortável para você ficar aqui? Não, Henrique, não está. Não aguento mais esse problema. Ok, então vamos pensar em sair daqui, mas para sair daqui a gente precisamos pensar num caminho. E aí é um trabalho realmente assim bastante intenso de empoderar essas pessoas, mas que a partir do momento em que a gente começa a colocar e elas a perceberem que elas são capazes de superar o conflito, é impressionante o que elas têm de criatividade para resolver aquele problema que tanto as atinge. Então, eu diria que a segunda parte dessa história, talvez ela se resumiria numa palavra chamada diálogo. Precisamos encontrar esse diálogo, precisamos fazer com que ele ocorra. Em ocorrendo o diálogo, a gente pode ir para a terceira parte dessa história, que seria a construção de uma solução que atenda os interesses de ambas as partes, tanto de uma quanto da outra. Esse ponto de equilíbrio é o que leva a uma possibilidade de composição, a uma possibilidade de acordo entre aquelas pessoas que estão conflitando. E aí, então, nessa fase que a gente chama na mediação de negociação, é uma fase que a gente tem que trabalhar muito com aquelas partes envolvidas no conflito, nas concessões. Porque aí é o momento em que todas colocam os seus interesses, as suas necessidades, e cada uma fazendo concessões dentro do que lhe é possível, consegue-se chegar então a esse meio termo, a esse ponto de equilíbrio que permite se sair de uma mediação não com aquele sentimento de vitória ou de derrota,
mas com aquele sentimento dizendo, diante desta situação concreta, encontramos o melhor caminho. E o melhor caminho para mim e para o outro foi esse. E estamos, então, assim, com possibilidades de resolver este conflito e seguirmos mais leves as nossas vidas, sem esse peso desse processo, sem o peso desse conflito. Então, se for dividir essa história, como aqui estamos falando nessa terceira fase, eu diria que essa fase de negociação é o que nos permite ir para o último capítulo, que é aquele de finalização da mediação. E nesse último capítulo eu gostaria de deixar bem claro, nunca entro numa mediação pensando que o meu objetivo final deste último capítulo da história seja o acordo. O acordo é tão somente uma consequência dos 3 capítulos anteriores e é um capítulo que nem sempre vai ser escrito naquele momento da mediação. Às vezes as pessoas precisam levar esses 3 capítulos anteriores para as suas casas, pensar, ler, reler, para depois dizer, eu estou pronto agora sim para escrever o 4º e último capítulo. Por quê? Porque às vezes as partes ainda não estão totalmente prontas para celebrar o acordo. Elas precisam ainda digerir tudo que foi conversado numa mediação, para então sim, no time delas, no tempo adequado delas, eventualmente celebrar o acordo. Então, o último capítulo deste livro, chamado Sessão de Mediação, eu diria que é a finalização daquele encontro, daquele bate-papo, dentro das possibilidades existentes, quais sejam de realizar um acordo ou de dizer, olha, por enquanto ainda ele não é possível, mas de agora para frente, pelo menos a gente abrir um canal de diálogo, o que torna possível vocês continuarem conversando, mediante mais uma sessão de mediação ou ainda durante a tramitação processual, de forma que talvez daqui a algum tempo a gente esteja pronto para celebrar esse acordo, para escrever esse último capítulo do livro. Uma breve síntese, assim, muito rápida, eu diria que é mais ou menos isso. Nossa, muito, muito bacana olhar tudo isso e perceber o grau de preocupação, de comprometimento mesmo com o sentido verdadeiro da mediação. Nas tuas palavras a gente vê isso muito claro, né? Realmente a mediação é um processo, é uma caminhada, uma jornada que pode ser muito bem sucedida, ainda que não resulte num acordo, como você falou, mas pode ter permitido que alguma transformação positiva aconteça dentro das pessoas. E respeitar o tempo de cada uma é necessário, né? Somos seres humanos, cada um individual, único. Então, realmente, esse tempo cronológico que a gente vive no processo nem sempre coincide com o tempo das pessoas. Aliás, eu diria que quase nunca, né? Mas, enfim, a gente trabalha administrando essas necessidades. Henrique, a minha última pergunta hoje seria sobre as ferramentas. Eu sei que pela tua experiência você conheceu várias ferramentas, aplicou várias ferramentas, deve ter se identificado mais com uma, menos com outras, embora o caso, as circunstâncias do caso é que revelem, né, a aplicabilidade de uma e outra, mas eu diria para você, se você tivesse que nos contar, se você fosse nos contar agora, quais três, né? Quais 3 ferramentas você destacaria como sendo as que você mais tem utilizado no seu dia a dia? Não que sejam as melhores, sabe? As que você mais tem empregado. Perfeito. Bom, eu costumo dizer que as ferramentas, né, que faz parte da técnica que a gente absorve para poder trabalhar na mediação, muitas vezes mediadores mais jovens que estão iniciando nessa jornada habitualmente me perguntam, Henrique, qual é as ferramentas que eu devo levar para cada um dos casos que eu vou mediar? E eu costumo dizer que a eles sempre o seguinte, olha, o pedreiro, quando ele vai fazer uma obra, ele não sai de casa só com uma parte das ferramentas, porque ele não sabe exatamente o que ele vai precisar naquela obra que ele vai realizar. Então, faça um mesmo. Tal qual o pedreiro, usando essa analogia, leve todas as ferramentas para a sessão de mediação, porque a conversa, a desenvoltura, a evolução daquele diálogo
talvez te exigirá usar uma ou outra, e você deve estar com todas elas prontas e utilizar aquela que melhor couber para aquele momento em específico. Então, eu sempre procuro ir para a mediação, levando todo o meu conhecimento, todas as ferramentas, todo o meu arsenal, por assim dizer, para bem poder conduzir aquele diálogo, aquele bate-papo. Eu gosto muito e uso com muita frequência algumas ferramentas. Destaco aqui a sessão individual, né? Eu vejo ela sempre muito produtiva, porque ela permite, dentro da minha visão, ela permite aquela pessoa falar para mim tudo o que ela necessita falar, ela tem ali um momento de privacidade comigo, juntamente com o seu advogado, e ali ela desopila o fígado, por assim dizer, sem que isso gere uma escalada de conflito, porque a outra pessoa não está ali, mas ela tem necessidade de falar tudo aquilo. Então, só essa catarse, por assim dizer, só o fato dela poder falar, dizer tudo o que ela sente e pensa a respeito daquilo, já traz um alívio para ela, né? E aí, então, a gente, pós essa sessão individual, essa fala toda que ela está trazendo, eu uso uma segunda ferramenta que eu também julgo de suma importância, que é o resumo prospectivo. Então, a gente recebe toda aquela fala que vem tão contaminada de sentimentos, de posições, e a gente limpa aquilo tudo e devolve a ela de uma forma prospectiva. E aí, às vezes, quando ela olha para aquilo, ela diz, nossa, pois eu achava tão maior esse problema, achei que não ia ter solução, e agora eu consigo ver que é algo possível de caminhar. Isso. Então, essas duas ferramentas eu as vejo assim como essenciais, que o mediador tenha muito preparo, muita habilidade de estar com elas bem dominadas, porque elas são bem importantes numa mediação. E uma terceira ferramenta que eu particularmente uso muito e gosto é a ferramenta do silêncio. Aquele momento em que a gente para de falar, aquele momento em que eu me calo e fico olhando para você, Quitéria, profundamente, faz com que você reflita sobre tudo que a gente está conversando. E assim é na sessão de mediação. Então, aquele momento em que talvez qualquer fala minha viesse a cair naquele emaranhado de palavras, de coisas que estão sendo ditas, muitas vezes até sem nexo, esse silêncio é como se eu colocasse, como se fosse possível, um freio de arrumação no diálogo, onde todo mundo espera que eu de pronto reaja a algo que está sendo colocado veementemente, e eu recebo e me silencio. E após esse meu silêncio, eu retomo o diálogo, muitas vezes nem abordando aquilo que tinha sido dito por último, já demonstrando para a parte, talvez não seja esse o ponto mais relevante. Vamos nos ater a um outro ponto que nós precisamos ter muito mais atenção do que esta fala, do que esta expressão, às vezes colocada de uma forma impulsiva e pouco construtiva, a qual eu não vou valorizar. Mas o não valorizar, eu não vou dizer à parte, ou ao advogado, ou à pessoa, que eu não vou dar ouvidos àquilo. O meu silêncio já disse tudo. Então, eu gosto do silêncio e acho que essa ferramenta, ela não serve só para a sessão de mediação. Ela serve para nós, enquanto pessoas, para nós, enquanto sociedade. Somos muito barulhentos. Eu penso que o silêncio viria a responder muitas das coisas que nós estamos aí batendo cabeça de um lado para o outro, procurando que alguém nos diga. Uau! Perfeito, perfeito.
Como a gente se surpreende com esses aprendizados da vida, né? Trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente já começa a ver a transformação acontecer dentro de casa, nas nossas relações. De uma riqueza indescritível, isso que tu acabaste de dizer, fantástico. Mas como eu disse que aquela era a última pergunta, embora eu morra de vontade de perguntar mais, mas esse não precisa ser o nosso último encontro gravado, a gente pode fazer outros. Eu deixo a palavra livre a você, Henrique, agora, para que faça suas considerações finais, mas eu gostaria de lembrar que o público que nos ouve é o público dos alunos residentes judiciais, na sua grande maioria interessados em prestar o concurso da magistratura e seguir essa carreira. O que você, como mediador experiente, alguém comprometido com o estudo da mediação, tem a dizer a esses jovens alunos que estudam e que se preparam para um concurso da magistratura? Bem, vamos lá. Eu acho que a mediação, para mim, ela vai muito além de uma sala de audiência em que lá eu estou atuando como um facilitador de diálogos, né? A mediação, para mim, hoje é um estilo de vida, né? Eu me transformei muito enquanto pessoa desde que comecei a atuar como mediador. E eu penso que todos nós, operadores do direito, né, advogados, juízes, promotores, acadêmicos, nós escolhemos uma área que nós temos grande responsabilidade. Uma responsabilidade de alguma forma, contribuir para uma melhoria, para uma evolução da nossa sociedade. Então, o que eu transmito aqui nessa minha fala é uma pergunta, né? Que sociedade, que legado nós queremos deixar aos nossos filhos, às próximas gerações que estão aí por vir, que estão aí chegando? Eu penso que não é só um Henrique, não é só uma Quitéria, tentando atuar como uma pacificação social que vai ser capaz de melhorar um contexto. Todos nós temos que dar a nossa parcela, em especial nós que escolhemos a área do direito, né? Não escolhemos o direito para conflitar, escolhemos o direito para resolver. Essa é a nossa grande missão. E para mim, resolver fica restrita essa palavra quando do lado dela eu não consigo encontrar uma outra chamada diálogo. Agora, resolução com diálogo, isso para mim faz um casamento que realmente pode transformar a nós, as pessoas e a nossa sociedade. Então, eu penso que o meu esforço, enquanto mediador, é de entregar para os meus 2 filhos uma sociedade um pouco melhor do que essa que nós temos aí atualmente, dessa que nós estamos vivendo. É isso. Sensacional, sensacional. Eu te agradeço imensamente, Henrique, por todas essas reflexões que são extremamente construtivas e que, a meu ver, elas respaldam uma convicção de que tudo aquilo que está sendo abordado na disciplina de mediação, nesse curso, vai servir para muito além do que os alunos possam praticar dentro do sistema de justiça, porque toda transformação começa por nós próprios, e a mediação permite isso, permite um olhar de respeito para com o outro, mas não sem antes desenvolver esse próprio olhar conosco, por isso as transformações começam em nós. E eu acho que muito do que você deixou aqui como um legado de aprendizado se aplica à vida, né? E a gente quer isso, a gente quer que a disciplina seja inspiradora para que esses futuros profissionais, futuros magistrados, ou se escolherem outra carreira, enfim, que esses futuros profissionais tenham consciência do seu papel dentro do sistema de justiça e fora deles também, como cidadãos, como pais, como filhos, como amigos, né? Enfim, todos temos uma responsabilidade, como você falou, muito grande, e eu tenho para mim que uma grande parcela dessa responsabilidade, nós às vezes não nos damos conta, quando servimos de inspiração e de exemplo para as outras pessoas a partir do nosso agir. Então, você hoje foi um grande exemplo para nós. Te agradeço imensamente por essas palavras e tenho certeza que os alunos vão poder crescer muito a partir do que foi dito aqui, deixando a liberdade para que façam suas perguntas. Se quiserem, a gente tem a oportunidade de encaminhá-las depois a você. Muito obrigada, Henrique. Claro que sim. Gratidão é a minha pela oportunidade. Muito obrigado e até a próxima, então.